Bom, vamos nos preparar aqui para mais uma live. Esperar o Instagram chamar o pessoal. Começar a nossa live de número 6. Hoje com um tema muito interessante, né? E a nossa convidada preparadíssima. Professora Daniela, olha, já está aí, já vamos chamá-la para a gente não perder tempo. Tá? Começar aqui a nossa live aqui no Compreender. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo a nossa live. Vamos começar agora. Daniela, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? E você? Tudo jóia. Que bom que você está aqui. Obrigado pelo seu valioso tempo. Olha aqui o É um valor das super ideias prazer. entrando. Eu fico muito satisfeito, tá? Na verdade, deixa eu só me posicionar melhor. Eu fico muito feliz quando eu tenho aceitação por parte de profissionais, e aí eu falo de diversos segmentos, mas que tem também essa ideia, essa intenção de compartilhar, de colaborar, de dividir, né? Não dividir, mas compartilhar a ideia, a solução e assunto, principalmente na atual situação que nós estamos vivendo hoje, né? Com essa pandemia, essa coisa toda, e nós temos aí dados estatísticos para falar que a coisa não está fácil, mas Opa, também temos que ter uma cabeça fria e alguém que possa nos direcionar para algumas soluções que sejam mais cabíveis, né? Mais palpáveis. Por isso eu convido profissionais de vários segmentos e hoje eu não tenho ninguém, nada mais, nada menos que uma doutora, escritora, olha, e conta eu um. vou falar aqui um pouco do currículo dessa mulher aqui, tá? Para a gente poder tomar ideia da imensidão de oportunidades que a gente está tendo hoje. Então, quem está aqui, assista, compartilhe, mande a live, vai ficar gravada, a gente vai colocar depois no canal da Compreender, para que as pessoas possam se beneficiar também com as informações que vão ser tiradas aqui hoje, tá? Então, a nossa convidada de hoje, da sexta live do Compreender, é a Daniela Bergamini de Sá, ela que é formada em administração de empresas, mestrado em gestão estratégica, doutorado em arte histórica da cultura, história da cultura, professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Presbiteriana presidente do Mackenzie. Conselho Científico da Multiplicando Sonhos. E a gente vai falar hoje com o tema como estruturar melhor um projeto empreendedor. Eu vou repetir o tema, como estruturar melhor um projeto empreendedor. Veja o quão rico isso é. Então, vá curtindo, compartilhe, a gente vai deixar gravado isso, mas se você quiser ter essa oportunidade, ou de repente você tem alguém que sentiria a necessidade de nos assistir hoje, de repente jogar uma pergunta para a doutora Daniela, aqui ela já vai poder responder também no inteirinho do nosso bate-papo. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou trazer dados estatísticos, eu vou deixar que a nossa convidada fale de dados estatísticos, ela está ansiosa para falar aqui, e eu também estou ansioso para fazer um monte de perguntas. Tudo bem, doutora? Pode falar? Podemos começar? Podemos começar, Daniela? estou pronta. Tá me vendo? Eu tô falando aqui, Tô. tô te vendo bem, tá? Legal, então vamos lá. Sem delongas, sem enrolação, sem rasgação de seda ou novela mexicana, o que é empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo nada mais é do que você verificar na sociedade alguma coisa que você quer resolver. Ou seja, você viu um problema, você viu uma demanda, e aí você pensa numa possível solução para aquela demanda que ainda não foi solucionada. Então você observa, viu aquele problema, resolve aquele problema e tem a ideia de criar uma empresa. Então, na verdade, o que que é isso? O que que é o empreendedorismo? É quando ele identifica uma oportunidade, tá?
diante daquela situação que a gente está vivendo, e uma vez que ele identificou uma oportunidade, ele cria uma empresa porque ele viu uma possível solução para aquela oportunidade que ele viu. Isso é o empreendedorismo, simples assim. Legal. Daniela, trazendo então só não esse ponto, chave fantástica, resolver uma solução, já norteia muito a gente gosta dessa palavra aqui, nortear, né? Mas também tem essa questão, aí vem o quesito que eu sempre questiono os nossos convidados. Não só a solução, né? Por exemplo, um cara que ele adora fazer bolo. Como que a gente pode trazer essa questão de solução para o empreendedorismo dele? Ele não vai resolver a solução de matar a fome da pessoa, né? Não seria uma solução. Mas seria o quê? Seria um dom? Como é que eu posso trazer isso para quem que fala, pô, eu não consigo ver solução, porque as pessoas sempre me falam que eu tenho o dom, não que eu vou trazer solução. Como é que a gente pode trazer isso para ele? Olha, o empreendedor, o que que ele faz, né? Você ser um empreendedor, você é um realizador de novas ideias. Então, Certo. nem todo mundo, na verdade, ele é um empreendedor. Por isso que às vezes a gente tem várias pessoas que passam pelo mesmo lugar e aí uma dessas pessoas vai ter uma ideia e uma sacada para poder criar ou abrir um negócio novo que ninguém observou. Então, tem pessoas que elas já nasceram com esse dom e elas conseguem observar isso e elas estão sempre atentas a tudo que elas estão vivendo. Então, é, vou dar um exemplo, né? Aqui na Consolação, abriu um novo metrô, né? Então, abriu Hum. lá o novo metrô e a gente sai, o pessoal chega lá na universidade para estudar de manhã, aí tem Certo? alguns vendedores de manhã que vendem pãozinho, que vendem café. Antes, eles não estavam ali. Mas o que que eles fizeram, né? São aqueles microempreendedores que eles observaram uma oportunidade, porque nasceu Hum, aquele espaço ali, ele observou, opa, peraí, certo. eu quero abrir ali uma banca e eu vou ganhar dinheiro com isso, porque de manhã cedo as pessoas estão passando por aqui, que é um volume de alunos muito grande que passa por ali, né? Pela nova saída do Perfeito. metrô ali de Higienópolis. Então ele observou ali, ele acreditou naquela ideia dele, ele investiu e montou ali uma banca e também tem uma lojinha ali que os alunos já conhecem bem. Então ele acreditou naquilo e ele realizou. Então ele se tornou um realizador. Respondi sua pergunta? Respondeu até a segunda que eu tinha aqui, que é o que é ser empreendedor, né? E E eu acho legal essa vertente que você coloca, de que nem todo mundo tem essa coisa tão definida de querer ser empreendedor. Ele até pode, mas requer um certo preparo, né? Não é aquela coisa que, pô, então eu vou ser sempre funcionário de alguém. É como você colocou, eu até concordo sim, que nem todo mundo tem esse dom de falar, não, agora eu vou ser dono do meu negócio, porque é um pouco frustrante, e eu já atendi pessoas nesse ponto, Daniela, de que a pessoa larga um serviço de funcionário, onde ele tinha ganhando ali 6, 7 mil, para querer empreender e está recebendo ali líquido ali 1.500, 2.000, para dizer que está vivendo uma realização, que está vivendo um sonho, que ele está empreendendo. É um pouco frustrante e a pessoa acaba, aí nós temos dados estatísticos que empresas fecham mesmo, mas fecha mesmo, porque a pessoa tem essa ideia, né, Daniela, de que, não, olha, eu sei fazer muito bem isso, então agora eu vou empreender com isso. Nem sempre é bom, né? As pessoas, elas podem se dar muito bem, ter muito sucesso, trabalhando sim para os outros, porque não pode ter uma demanda tão, um escape, vamos se dizer, né? Não, eu estou frustrado, estou infeliz aqui no meu trabalho, agora eu vou largar tudo e vou empreender. Existe um preparo muito grande, que aí está o grande gap do nosso tema de hoje, para se tornar um empreendedor, não é verdade? na verdade, sim, o ser empreendedor, ele é aquela pessoa que ele realiza, ele tem as novas ideias, ele usa a criatividade e a imaginação na solução desses problemas. E ele Olha acaba só, tendo gente. Olha, não, vou pedir para você repetir mais devagar, porque foi fantástica a sacada aí, ó. Mais uma sacada, por favor. Pode repetir? Posso. Então, assim, ele é um realizador,
Aí ele tem novas ideias, o empreendedor, ele tem novas ideias, ele usa duas coisas, que é a criatividade e a imaginação para realizar aquela ideia que ele teve. Então, assim, criatividade, imaginação e uma visão estratégica de tudo que ele está enxergando é muito importante para ele empreender dentro daquela ideia que ele teve, daquela possível solução daquele problema que ele observou e que ele acredita que ele é capaz de resolver dentro daquilo que ele observou, seja no cotidiano, na vida dele, ou alguma coisa que incomodava ele próprio como empreendedor, né? Hum, Então, ele verificou e falou assim, peraí, eu vou realizar isso. Então, o empreendedor, ele não tem só a ideia. Ele tem a ideia e ele vai colocar em prática aquela ideia que ele tem. Uma característica muito forte no empreendedor é que ele aprende com os erros. Então, ele acredita, ele investe, mas se não deu certo, ele vai lá, tenta de novo. Então, ele é persistente em cima daquela ideia que ele tem e ele aprende com o erro. Claro que o empreendedor nem ninguém gosta de errar, mas quando ele né? erra, ele aprende com o erro dele, né? Ele não é uma pessoa que simplesmente, errei, vou para trás, não quero mais. Não, ele vai Aí lá, vou. hum, ele investe de Aí, novo e ele vai. Agora, dentro daquilo que você falou, Fernando, uma coisa que eu falo muito com sempre nessa área de empreendedorismo, quando eu dou consultoria ou quando vem os alunos nas incubadoras das startups, é pensar assim, hum, uma vez que você largou um emprego ou para trabalhar alguma coisa ou para abrir alguma coisa, pensa se aquilo ele vai se adaptar. Então, porque, por exemplo, eu quero abrir uma pizzaria, que nem um aluno que eu tive, que o sonho dele era abrir uma pizzaria na cidade interior que ele vivia. E uma coisa que eu uhum, deixei bem clara, abrir uma pizzaria, você tem que lembrar que você vai ficar atrás do balcão. Então, assim, isso se identifica com você? Isso está claro para você que você, principalmente que você está abrindo um negócio novo? Então, assim, primeiro você vai ter que se conectar com aquele negócio que você está abrindo, né? E não de simplesmente, fato. e outra coisa, quando você abre, você passa muito tempo no seu trabalho inicialmente, que é a primeira fase das empresas. Uma coisa que eu sempre falo, que existe uma teoria e que é o que acontece nas grandes empresas, são as três fases. A primeira fase é a fase que o meu negócio ele saiu do papel. Que o empreendedor ele investe, ele acredita, ele tem a visão, ele está lá, ele consegue motivar aquelas pessoas que acreditam no negócio dele e trabalham junto com ele. Então, nessa Uhum, primeira fase, que as empresas elas saem do papel, que é a parte técnica, que aquilo, alguns anos ele consegue ficar. Mas depois, que é uma grande estatística no Brasil, que as empresas elas acabam não indo para frente, que é a segunda fase, que é a parte da gestão. Então, assim, normalmente a grande falha nas empresas que nascem no nosso país é a parte da gestão. E não chegam nem na terceira fase, que a terceira fase seria na fase estratégica, que a empresa já está consolidada, ela já tem uma gestão sólida, junto com tudo aquilo que é importante dentro de um plano de negócio, a gente se desenvolver, para chegar na estratégia. Então, assim, a gente abre a empresa, mas a segunda fase, a empresa morre, que é uma coisa que acontece muito. Te o- respondi? respondeu perfeitamente. Ô, Daniela, só para a gente poder alinhar aqui, o pessoal está entrando pela NEF, tá? Então, o Olha, canal aqui é da Compreender. Eles estão querendo acessar a live, mas a live eles estão entrando pelo o canal da Nef Schnapper. E não é pela Nef Schnapper. O pessoal está querendo assistir a gente aqui, está entrando no canal errado. É pelo Compreender. Mas não tem problema. Fica gravado, tá? Quem não puder tá. assistir, que está se confundindo, vai ficar gravado, vocês podem assistir novamente. É uma pena que talvez vocês não consigam interagir agora no momento e trazer as perguntas. Aí tem uma Ai, que pergunta aqui, uma pena. colocação que o Cleiton. Mas não tem problema, a gente vai deixar gravado isso aqui. Tem uma colocação que o Cleiton, uma pergunta que o Cleiton fez aqui, Daniela, é o seguinte: tem pessoas que começam a empreender para não ter um chefe. É uma visão equivocada ter essa fuga para empreender? Pô, eu não gosto do meu Não, chefe, então tô cansado de levar encarcada aqui e vou fazer isso mesmo. Não, já chega, não aguento mais isso, né?
E aí, o que você diz quando a pessoa vem para você e fala, Daniela, sabe o que é? Eu estou com um projeto que eu não aguento mais meu chefe, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E eu acho que a solução para ela é virar dono do negócio. Como é que você aborda isso? Olha só, para ser empreendedor, o primeiro passo seria você querer de fato empreender. Então, acreditar nisso, vai pegar uma verba, um dinheiro e depositar naquele seu sonho, né? Uhum. Quando de fato, aqui no Brasil, nós temos dois tipos de empreendedorismo que acontece muito. Um é esse caso que você deu esse exemplo, que tem alguém nos assistindo que já passou, eu não consigo ver o nome dessa pessoa que fez essa pergunta. Ah, Mas é muito comum a gente não querer ter chefe e a gente empreender. Desde que hum, você tenha isso internamente como uma motivação. Então, assim, se você tem como uma motivação que você realmente não quer ter chefe, pelo contrário, você quer ser o seu chefe, então pensa direitinho o que é que você pode abrir e o que está dentro das suas possibilidades. Para você não pegar e investir tudo aquilo que você tinha dentro de uma coisa que você acreditou, mas que você não se preparou. Então, você uhum. fazer uma pesquisa de mercado de fato, aonde você pode investir aquele negócio que você tem a sua ideia, ou peraí, um outro exemplo que eu vou dar aqui. Eu sei fazer muito bem alguma coisa, então eu acredito que eu sou capaz de abrir um negócio. Então, assim, eu sei fazer um bolo muito bem, eu sou muito conhecida na minha família que eu faço É, bolo. é Então, bem assim mesmo. então, assim, é porque aqui o Brasil, esse empreendedorismo de subsistência que a gente fala, é muito grande. É um dos nossos maiores índices. Então, o que que a gente faz? Eu sei fazer bolo muito bem, eu vou abrir o meu negócio. Poxa, beleza. Então, como que eu vou começar? Então, primeira coisa é você ter noção de quem são os seus clientes, para quem eu vou vender. Para quando você de fato for abrir, você vai ter que apresentar a cara do seu negócio para fora, né? Porque não adianta nada a gente abrir um negócio e não falar que ele existe. Então, se a gente não falar que ele existe, ninguém vai adivinhar e ninguém vai saber que ele está ali. Então, eu vou dar um Pois exemplo é, aqui. Você sim. mora, você tem seu bairro. Eu Uhum. sei fazer unha muito bem, eu tenho duas pessoas que fazem unha, eu quero abrir um salão. Tudo bem, então pega, olha no seu bairro, quantos salões existem? Quantos concorrentes vão competir comigo? Porque às vezes não compensa se abrir no seu bairro, mas no bairro do lado não tem nenhum salão. Então vai pesquisar antes aonde você pode estruturar o seu negócio, para não investir um dinheiro e acabar com ele sem necessidade, porque às vezes falta um pouco de conhecimento dessa área de gestão. Já é uma pergunta que tem aqui do Jorge que ele colocou, né? Será que seria a falta de conhecimento do empreendedor? É a falta de conhecimento e de preparo, né? Também, né, Daniela? Isso, exatamente. Um dos maiores motivos das empresas, até trouxe alguns dados do Sebrae, que um dos maiores motivos das empresas falirem é porque elas não sabem, 46% das empresas que falem no Brasil, eu trouxe dados do Sebrae do final do ano passado, é Hum, porque não conhece o número de clientes que eles têm. Então, não conhece o número de clientes e nem o hábito de consumo. que loucura, né? Então, olha que loucura, você vai abrir um negócio e você não conhece seu cliente, não sabe aonde ele está, né? Então, assim, como é que eu vou abrir um negócio e não sei aonde vou encontrar o meu cliente? Minimamente, eu tenho que saber quantos são e aonde eu vou encontrá-los, porque eu vou produzir, né? Seja um produto ou seja um serviço, Hum. né? Para quem? Para o meu cliente. Eu quero fazer a minha verba girar, eu quero ter receita com isso. Mas abrir um negócio e ficar lá parado e o cliente não saber que eu existo e não vir na minha empresa, o que vai acontecer? Em algum momento eu vou parar, eu vou desacreditar e meu negócio vai afundar. Foi o que o Dário Silva, na live passada, que eu fiz na quarta-feira passada, Uhum. ele colocou como frase, né? A frase dele foi: hoje empreender é sair da zona de conforto e buscar ideias para que você fique cada vez mais flexível.
Então, acho que o pessoal ainda tem aquela coisa enxuta, né, Daniela, de abrir a porta e esperar que todo cliente entre. E a gente vai bater numa Não. vertente muito importante, que é o quanto eu estou hoje, e vamos ter que encarar como uma realidade, o quanto eu estou online hoje, o quanto minha empresa está online hoje, o quanto eu existo na internet hoje. Porque se eu não existo na internet hoje, eu perco uma demanda, acho que uma fatia bastante considerada, não é, Daniela? Nossa, e como? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hum. Agora, nesse período de pandemia, o que que aconteceu? Vamos dar um exemplo aqui dos mercadinhos de bairro, né? Certo. Se os empreendedores, todo bairro normalmente tem um mercadinho. Então, vamos ter eles como exemplo. Se o empreendedor ele não tivesse a sacada de fazer entrega, porque se o mercadinho é um lugar pequeno, as pessoas não É. querem sair das suas casas porque hoje a palavra é a segurança, né? Então, a Uhum. segurança de saúde, não pegar doença, o vírus e tudo mais. Então, as pessoas não querem ir no mercadinho. Então, o que que normalmente os empreendedores fizeram? Vou dar o exemplo aqui desse mercadinho aqui do meu bairro. Então, ele fez o seguinte: ele continuou com as pessoas que trabalhavam nele e ele começou a atender por telefone. Então, o que que as pessoas faziam? Ligavam para ele separava no carrinho, as pessoas passavam de carro, ele entregava as compras no carro com a maquininha de pagar. Ou Olha às aí. vezes os próprios meninos que trabalham no mercadinho, que separam as compras para os clientes, iam entregar a pé, Uhum. deixavam na portaria. Então ele arrumou um jeito dele continuar sobrevivendo nesse período de pandemia. Então o que que ele fez? Ele, opa, peraí, eu não vou parar, eu posso continuar, até porque as pessoas vão continuar querendo consumir, porque tem que fazer comida em casa, tem que limpar e por aí vai, né? Então, o empreendedor ele está E, sempre atento. Fala. e aí você me leva a uma outra pergunta. E qual que é o impacto que tem, então, essa questão do empreendedor perante a sociedade? O impacto é o seguinte: uma vez que você está empreendendo, você está abrindo empresas, você está se desenvolvendo e desenvolvendo a sociedade, tanto o social quanto economicamente, em todos os setores da comunidade. Então, se você é um empreendedor, as pessoas empreendedoras são aquelas que movimentam o mundo para frente. Senão a gente não teria inventado grandes coisas que a gente sabe das grandes invenções, até mesmo a gente agora por celular, né? As novas Ah, tecnologias da comunicação. Quanta coisa a gente não utiliza porque existem pessoas que empreenderam, inventaram e criaram grande parte de tudo que movimenta a sociedade hoje. Então, assim, a base do empreendedorismo é a solução de problemas de forma criativa, eficiente e simples. E dessa forma a gente olha que permite legal. um avanço na sociedade. Então, por isso Perfeito. que existe um fomento muito grande do empreendedorismo na sociedade, porque além dele promover uma autorrealização, né, ele desenvolve o local aonde ele está inserido. Muitas vezes na Economia, né? resolução de problemas, a economia, a parte tecnológica e tudo que a gente pode Uhum. imaginar que aconteceu. Poxa, que legal, legal. E quais são os benefícios, então, para o empreendedorismo? Né? Então, Eu vou virar empreendedor, agora quais os benefícios que eu quero enxergar? Eu acho que é só falar, olha, meu CNPJ é este, olha que lindo meu CNPJ. É só isso mesmo? não, o... Bom, primeira coisa quando a gente pensa no empreendedorismo, estou bebendo água. Não, fica à vontade. A primeira coisa quando a gente pensa no empreendedorismo, para o empreendedor, é a autorrealização. Então, É. ele tem a autorrealização dele porque ele está realizando um sonho ou alguma coisa que ele imaginou, idealizou e tocou para frente, né? A segunda Uhum. coisa seria o estímulo do desenvolvimento. Então, como eu falei, o desenvolvimento social, econômico e tudo, principalmente aonde ele está inserido. Então, aonde o empreendedor ele acreditou no negócio dele e ele empreendeu, ele permite o quê? O desenvolvimento daquele local. Porque quando ele abre um negócio, ele não é um benefício só para ele. É um benefício para a sociedade, ele está empregando pessoas, ele está gerando, o negócio está rodando
né? As pessoas, elas têm um emprego, então ele está também trazendo pessoas para trabalhar com ele, então ele consegue fazer com que a economia ela gire, né? E toda a sociedade que está ali naquele local. Fundamental, né? Fundamental. Fundamental. E fora que ele está o quê? O empreendedor, ele está, de certa forma, solucionando problemas. Então, são Ah, coisas que isso é às vezes a verdade. gente tem um problema, então ele está resolvendo, ele está abrindo um negócio e ele está ampliando aquela situação, aquilo que ele verificou, inclusive na base tecnológica, né? Legal, legal. Isso é verdade, né? Eu aqui com o Cleiton, a gente trabalha duas vertentes, né, Daniela? Faz a parte, Uhum, eu faço nas minhas lives essa parte do empreendedorismo, que nós entendemos que é uma perna que nos move da questão do conhecimento do seu trabalho, do seu negócio, se você não tem um negócio, do seu trabalho, para quem você trabalha, é importantíssimo estar desenvolvendo essa área, e também essa área financeira, né? Financeira comportamental, que o Cleiton faz esse trabalho com a NEF, com as lives de terça e sexta, que fala aham, especificamente sobre educação financeira. Então a gente tem esse propósito aí em comum, até porque o objetivo dessas lives gratuitas e tudo mais é conscientizar, nortear, como diz a palavra, e compartilhar esse tipo de condição e possibilidade para quem venha nos assistir possa entender que existem, né? Existem soluções que a gente não para pensar, de uma certa forma, que podem nos auxiliar a desenvolver mais. Por que não, né? Existem coisas que a gente fica meio no mundo fechado dos problemas e não consegue enxergar uma oportunidade de fora. É natural, a gente está envolvido emocionalmente, né? Está abalado sim. emocionalmente. Por isso que é importante a gente poder participar, trocar ideias, estar no meio de pessoas que têm esse problema e buscam um propósito em comum para que isso possa nos desenvolver cada vez mais. E essa questão do empreendedorismo hoje, como está migrando muito forte, vai ser uma tendência que, se não for bem estruturada, como você colocou, vai ser uma modinha, porque eu estava lendo numa reportagem que a cada um minuto parece que 3 lojas virtuais, coisa parecida assim, são abertas aqui no Brasil. Então você imagina, de onde está vindo esse povo Tá todo? muito grande. Né? Se 80% ainda do mercado não voltou 100%, né? O comércio, essa coisa toda, ela não voltou 100%. As pessoas estão voltando, mas aos poucos. Eu tive conversando com um cliente outro dia, e ele faz academia no Rio de Janeiro. E lá, Olha, a Rio de academia... Janeiro, eu sou carioca. Mas olha só o que a academia fez lá com ele. Ah, Ela está passando o custo para ele. Porque sabe o que ela fez? Ela está cobrando R$ 20 por hora na academia. gente, Pensa. Pô, aí eu acho que é estrondoso demais, né? Então eu vou ficar aqui, por hora. Eu vou ficar R$ 20, vou cobrar R$ 20 por hora. Não sei se é bem viável isso. Aí ele querer repassar, então eu acho que é um risco do empreendedor tentar passar o custo, o prejuízo para o cliente aí que está voltando, que está caminhando de novo, né? Eu não sei se foi uma boa sacada. Eu, particularmente, eu achei que não foi viável cobrar não. dos que eram já alunos, tá? Eles já eram alunos. Falar, não, agora é o seguinte, não tem mais mensalidade. Agora, cada Equívoco. uma hora R$ 20. Não sei se ele vai conseguir sobreviver com essa estratégia, não. O que, que você acha? Não, eu acho que também não. Eu acho que ele não vai conseguir sobreviver. Pelo contrário, ele tinha que estar feliz que os clientes dele continuam fiéis a ele e estão indo fazer ginástica lá, mesmo Pois nessa é, época de pandemia, aberto a meia porta, né? Eu acho que ele está arriscando pois é. muito o negócio dele. Tem tudo para não dar certo, tem tudo para falir, Não né? se a gente for ver essa questão de custo, realmente fica inviável para você, toda vez que for lá fazer uma hora de academia, deixar R$ 20 lá. O cara que faz isso todo dia, você imagina quanto que ele vai tirar disso. Não, vai Acho que sai sair muito mais caro essa caro do que ele pagar mensalidade. mensalidade. É. Vai ser Não, muito mais vai caro, sair muito mais caro. muito mais Então, caro do que ele assim, pagar. alguns empreendedores aí não estão tendo essa visão tão estratégica, posso até Não, colocar, nenhum. né? E pelos De, dados do Sebrae, hum, 39% das empresas que faliram não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Então, assim, olha só que absurdo. Você vai abrir um negócio e você não sabe minimamente qual o capital de giro e quanto que você precisa para investir.
Então, Não as é. empresas, elas precisam ter essa noção, né, de lucro, de receita, de capital, de quanto que eu preciso investir, quanto que eu preciso ter, em quanto tempo que eu vou ter o retorno do meu investimento. Então, ter um mínimo de uma base dessa parte do financeiro é importantíssimo dentro do meu Não, negócio. então, e você falando assim, eu sempre linko o que eu trato aqui com os empreendedores do que o Clayton trata nas lives sobre educação financeira. Porque a gente entende como fluxo de caixa. O que a gente entende levando isso para o lado pessoal? Capital de giro. O que a gente entende para o lado pessoal? Que a pessoa não tem reserva de emergência. Né? O Exatamente. empreendedor ele tem que ter o controle de suas receitas e despesas. O que muda para a pessoa que vai lidar com suas finanças pessoais? Basicamente nada, né? O que muda muitas das vezes é que a pessoa não tem que buscar o cliente, vender o cliente, porque ele já tem aquela, especificamente, um salário certo ali, então não tem que se preocupar. Ele vai apenas administrar o salário, isso se ele não for autônomo, mas se ele vai só administrar o salário com as entradas, com as despesas dele. Mas ele tem que ter uma reserva de emergência, a gente viu que muita gente está sofrendo por causa disso, e o Cleiton vive falando exatamente sobre esse problema. E aí você pensa, isso aqui vai acontecer nas empresas? Claro que sim, né? Muito, Claro muito, que sim. muitíssimo. Aquele jargão que o pessoal fala, vender o almoço para comer na janta, isso aplica para ambas as áreas, né? Tanto a pessoal quanto a empresarial hoje. E essa questão da sobrevivência, agora com a pandemia, foi que desmistificou tudo, né? Foi que colocou todo mundo aí num patamar mais equilibrado, um patamar que eu penso mais real, de que existe que as pessoas tenham esse preparo, que tenham essa consciência e, por que não, esse planejamento empreendedor que a gente está falando por aqui. Mas eu acho que eu estou falando mais do que você, então vamos para mais uma pergunta. Não, olha só, o planejamento, ele é muito importante, né? Eu sou conselheira do projeto Multiplicando Sonhos, que nasceu com uma ideia de um aluno do Evandro, que era É, justamente isso, levar o conhecimento da educação financeira para jovens da população mais carente de escolas públicas de São Paulo. hum, Então, nós fizemos o ano passado, a gente fez numa escola, e no meio desses alunos, nós vimos uma aluna que era empreendedora, que ela fazia um bolinho para vender lá. E a gente conseguiu observar que, né, nesses encontros que a gente faz, a gente faz vários encontros para falar de educação financeira, mais um para falar de empreendedorismo. Porque assim anda muito junto o empreendedorismo e educação financeira. Não tem como a gente pensar num negócio sem pensar em educação financeira, porque se você não sabe economizar minimamente, você não consegue investir ou reinvestir dentro do seu negócio. Então, quando a gente uhum, fala em empreender, a gente pode falar, eu posso ser um empreendedor de algum negócio, né, abrir um uhum, negócio, uma inovação, uma empresa. Eu posso falar do intraempreendedor, que é aquele empreendedor que ele trabalha numa empresa, num setor da exato, empresa, e ele observou uma oportunidade naquele setor onde ele trabalha, então ele dá uma ideia e ele consegue desenvolver aquele setor que ele trabalhava. E tem um empreendedor que é o empreendedor da sua vida, que é o que a gente tem que pensar assim: opa, peraí, eu quero empreender na minha vida. Então, é uma coisa que eu falo para os meus alunos: se a gente já está saindo de casa para fazer um curso, para a gente melhorar de vida, a gente está o quê? A gente está empreendendo em nós, na nossa própria vida, né? exatamente, Então, eu estou exatamente. acreditando e me planejando para isso. Então, vou dar um exemplo aqui, antes da Hum, pandemia, que a gente agora está fazendo tudo virtual. Eu brinco que a sim. gente dormiu presencial e a gente acordou virtual. Então, foi uma mudança assim. Então, assim, uma vez que a gente acordou virtual, então vamos nos reinventar. Eu falo isso porque, assim, tem alunos que a gente fala assim, colou as placas, eles estatelaram e falaram assim, não, eu não consigo entender aula virtual. E teve gente que, nossa, deu um boom, estavam em todas as aulas, não perdiam nenhum momento, falavam, não, é a época de eu aprender. Então, assim, investe em você. Então, assim, se a gente está falando de empreendedorismo e a educação financeira, se eu não tenho Uhum, dinheiro para investir, eu vou pegar o meu tempo, que é o que eu tenho, eu vou investir em mim. Então, eu vou pegar, exatamente. vou entrar na internet, eu vou pegar esse tempo que eu tenho, que hoje em dia a gente sabe que tempo é dinheiro.
Então, eu vou aprender, Show. eu vou fazer um curso, eu vou ver aquilo que eu posso fazer de melhor para poder, assim, não ficar parado. Porque ficar parado, o tempo passa, as coisas acontecem e você fica para trás. Então, eu vou empreender em mim, eu vou acreditar em mim e eu vou me planejar. Então, assim, a gente precisa aprender a se planejar. Uma vez que eu sempre falo em gestão, que é o maior problema dos empreendedores e do empreendedorismo no nosso país, é a segunda fase, como eu estava falando, que é a parte da gestão. Uhum. Então, se eu não sei gerir, né, o meu tempo, ou se eu não sei gerir a minha empresa, eu vou falir. Então, num processo de gestão, existem 4 fases, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a primeira parte, a primeira etapa do meu projeto, de eu empreender, de qualquer coisa, é eu me planejar. Então, se eu vou me planejar, eu vou parar para pensar e vou falar assim, como que eu vou fazer ou desenvolver aquele negócio, ou eu vou usar o meu tempo em mim, ou as minhas finanças. Então, eu tenho que me planejar. A cada mês eu vou economizar X de dinheiro para que eu quero investir alguma coisa num aprendizado melhor para mim. Então, todo dia eu vou separar 1 hora para fazer um curso para mim. Então, É, como que eu tenho que me planejar, eu tenho que pensar né? Se eu vou fazer um curso presencial, em quanto tempo eu tenho que sair de casa para chegar lá a tempo? Eu estou me planejando. O que a gente tem que pensar assim, todo planejamento ele é flexível. Por quê? Porque eu tenho várias variáveis no meu entorno e que podem fazer com que eu tenha que alterar. Mas eu vou deixar de uhum, buscar o meu objetivo por conta disso? Não. Eu tenho o meu uhum. objetivo, eu sei aonde eu quero chegar. Mas o que pode acontecer? No meio do caminho pode acontecer alguma variável, eu ter que trocar, ou pegar uma outra rua, ou fazer uma curva um pouco maior para poder chegar lá onde eu quero. Então, assim, um dos grandes motivos das empresas falirem aqui no Brasil é 38% não conhece o concorrente. Como é que eu vou Essa abrir gera uma uma pergunta. empresa? Essa gera uma pergunta que eu queria Exatamente. saber. Por que que as empresas fecham? Você falou essa questão da flexibilidade, né? E Do compromisso, planejamento. comprometimento, né? Comprometimento comigo mesmo, de sentar e estudar. Mas, mesmo assim, Daniela, por que as empresas estão fechando? E As sem empresas estão culpar o fechando. coronavírus, sem culpar o coronavírus, né? Sem culpar Não, não, só não, o não vamos coronavírus, culpá-lo, porque coitado. senão vai ser uma desculpa mundial e a gente está vendo que empresas fecham, mas empresas também abrem. Mas as empresas fecham só por causa do coronavírus agora? Não. Bom, como eu falei, né? 38% ela não conhece o concorrente dela. Ou Olha aí. seja, se você está ali no mercado e você não conhece seu concorrente, com quem está competindo com você, isso é um absurdo, porque assim, se eu tenho uma fatia pequena de cliente, eu quero manter esse cliente comigo. Eu não quero perder ele para o meu concorrente. Uhum. Então, uma vez que eu me arrisquei, coloquei o meu negócio no mercado, eu tenho que estar o tempo inteiro analisando o meu ambiente. Que ambiente eu conheço? Que ambiente está aqui no meu entorno que está competindo comigo? Opa, peraí, o que ele está fazendo que eu estou vendo que os clientes estão indo para lá e que eu não posso estar aqui? Eu posso Exato. também empregar no meu negócio. Então, eu tenho que estar atento no meu concorrente. Um outro motivo também das empresas fecharem aqui no Brasil é que 37% não sabia a melhor localização. Então, Olha só. opa, como assim? Se eu pretendo abrir algum negócio, minimamente eu tenho que saber aonde eu vou colocar o meu negócio e onde eu vou estar localizado. Então, assim, se eu resolvi que eu vou abrir um negócio num bairro X, eu vou ter que conhecer esse bairro. Quantas pessoas passam, quantos prédios, comércio, qual é o melhor lugar, onde as pessoas passam mais para ver o meu negócio, se é um bairro mais familiar, se é um bairro mais que a gente mora jovem sozinho, quais são as características do meu lugar, do meu entorno, porque eu vou dialogar o tempo inteiro com quem está ali no meu ambiente perto de mim. Então, eu tenho que saber e tenho que conhecer a localização. Porque, como eu falei no começo da nossa live hoje, se eu vou Hum. abrir
que eu dei o exemplo da manicure. Se eu vou abrir um salão, eu quero abrir no meu bairro, mas se eu estou vendo que no meu bairro já tem 4 ou 3 salões, opa, será que no bairro do lado tem algum salão? Se eu verifico que não tem, ali com certeza vai ser melhor lugar de eu abrir do que no que eu moro, que já existem vários concorrentes. Então, saber a melhor localização para o meu negócio é uma variável muito importante. Uma outra coisa importante é que 33% das empresas não têm informação sobre fornecedor. Então, eu vou dar um exemplo. Nossa Se eu Senhora. abro Alarmante um isso, negócio, nossa. eu tenho que conhecer o meu fornecedor. Então, eu vou dar um exemplo aqui perto da minha casa. Tem o seu João, que ele é um vendedor de churrasquinho, daqueles carrinhos de Hum, carne, de espetinho, sei, né? sei, Aqui em São Paulo a sei. gente fala de espeto. Se eu É. sentar com o seu João para conversar, que eu sou muito assim de falar com todo mundo, Hum. de saber tudo, o seu João dá um banho de empreendedorismo. Ele conhece nitidamente qual é o negócio dele. E eu perguntei para ele, João, como é que o senhor faz? De onde o senhor compra carne? Ah, eu compro carne de um açougue maravilhoso que eu já compro há anos. Eu conheço a carne ali, a carne, a linguiça e a carne de frango já é de primeira. Então, assim, ele conhece o fornecedor dele, já criou um vínculo com o fornecedor dele. Então, como que eu vou abrir o negócio e se eu não vou conhecer o meu fornecedor? Se a atividade Aí, principal dele é vender carne, né? Aquele espetinho. e um Então, ele detalhe, precisa. né, Daniel? Ah, E um fala. detalhe, ver isso antes de abrir, ver isso antes de levantar os portões aí, ver isso antes de contratar funcionário. Não deixa para É. ver isso quando já estão pintando lá e você já está mandando um monte de panfleto aí dizendo que o dia da inauguração, né? Eu falo isso por experiência, uma vez eu peguei um cliente que estava nessa situação. Eu fui perguntar para ele, pô, como é que tá aqui? Você já viu? Não, mas é que tá caro, eu vou ter que aumentar o preço. Mas falei, quando foi que você montou esse preço aqui? Quando foi que ele montou a tabela de preço? Olha, depois de muita coisa já tinha rolado na frente. Ele já tinha alugado, já tinha feito contratação e não tinha Olha, parado para ver fornecedor mais barato. É uma coisa de louco, né? O pessoal é. adora O, o CNPJ, eu nunca vi. o fornecedor, alguém colocou aqui no nosso chat que assim, que vai É. ficar refém do fornecedor. Na verdade, a gente não fica refém do fornecedor. O fornecedor, a gente tem que começar a enxergar o fornecedor como um parceiro. Porque quando a gente pensa em gestão, em negócio, todo mundo oferece alguma coisa para a empresa e a empresa dá alguma coisa em troca. É Então, uma vou troca, né? É dar o uma exemplo troca. aqui. É uma troca. Então, se você tem um fornecedor, você é fiel ao seu fornecedor, ele vai saber também que você está comprando todo mês aquele valor, aquele X mensal, que para ele é Uhum. importante. Então, assim, manter esse tipo de relacionamento, uma empresa saudável, uma empresa cadastrada, uma empresa Uhum. ética, né? Por que que é tão importante a gente se cadastrar, abrir uma empresa como o MEI, que é o exemplo que a gente está falando muito mais sobre MEI aqui, né? Se é uma empresa Uhum. se é uma empresa, um MEI, então assim, eu vou me cadastrar, porque quando você está cadastrado, você passa uma credibilidade, não somente para os seus clientes, mas também para os seus fornecedores, em todo o processo de gestão. Quando a gente pensa num processo de gestão, né, eu penso no fornecedor, no processo em si dentro da empresa e no meu cliente, quando sai meu produto final ou meu serviço. Então, assim, todo esse processo, né, ele é importante para a Uhum. gente. Então, alguém, eu não sei quem é que está falando do valor das ideias, mas que É o está Jorge, ele vai sendo fazer um fechamento comigo, é o Jorge, né? Ele vai Jorge. entrar aqui com a Oi, gente, vai Jorge. participar. Eu estou adorando Ele vai ele fazer estar um feedback de tudo falando. que você está falando depois, tá? Obrigada, Mas ele Jorge. está E colocando ele realmente, ó, falando, tem e eu tô três aqui. diferentes, né? Exatamente. Então, assim, a gente construir os Figura. parceiros, isso é muito bom. Então, quando eu penso num fornecedor, eu também tenho que pensar nisso. Então, eu abri o meu negócio eu tô abrindo meu negócio, eu tô no mercado, eu tô competindo, eu tô concorrendo. Opa, peraí, quem são os meus fornecedores? Eu tenho que conhecer, até porque eu não vou investir uma grana em comprar um material, ter minha matéria-prima lá e ser uma porcaria, né? Eu não vou Legal, oferecer legal. para o meu cliente uma coisa que seja que, que danifique a imagem que eu tenho do meu cliente, nem o meu produto final, nem o meu serviço, né?
É Que verdade. uma outra coisa que E, eu ia até falar, que 32% das empresas que faliram não conhecem os aspectos legais. Então, assim, eu conhecer aquelas obrigações que eu tenho para abrir o negócio é importante, porque para eu estar ativo no mercado, até para como benefício mesmo para eu poder participar dos benefícios que o governo ele oferece para os empreendedores, eu tenho que estar regularizado. Se eu não estou regularizado, eu não vou poder, não vou poder conseguir nada, nenhuma desses investimentos, né? E desses uhum, incentivos que a gente sabe que o governo muitas vezes dá, oferece, que é o exemplo agora desses R$ 600 que o pessoal pôde concorrer durante a pandemia. Foi de fato, complicadíssimo para entregar esses R$ 600, porque muita gente não tinha nem CPF, né? de Então, fato. E, a gente começou a observar, né, a quantidade de pessoas que existem no nosso país, que elas estão aí, estão vivas, mas elas não existem para receita, vamos supor. Elas não existem, porque não tem um CPF, uma identidade. verdade. E aí você falando isso aí me fez pensar o seguinte, é, voltando para a figura do boleiro, é o quanto custa, né? O quanto custa seu sonho, porque a ideia não é receber os elogios de quanto o seu bolo é gostoso, e o quanto você é formidável fazendo isso, e o quanto você vai ganhar dinheiro em cima disso, mas sim o quanto custa esse bolo para você. Essa ideia, quando você falou aí de custos, de orçamento, me fez esse levantamento, que eu lembro uma vez que um cliente, ele não tinha, duro falar isso, mas ele não tinha a ideia certa de quais eram os impostos que ele tinha que pagar. Você acredita numa coisa dessa? 2 Não, meses de trabalho, ele não sabia não, exatamente o que ele tinha que pagar. Não sabia. não, eu não Eu falei, acredito. olha, Não você sabe tem que nem pagar isso, o isso, isso e isso. órgão, não sabe Não, nem o ele não órgão que ele tem sabia. que recorrer. Não, por quê? Ele vinha daquela coisa do autônomo sem registro, né? Então, assim, olha, tá, toma aqui, dá ali, acabou. É o bruto no líquido, não tem desconto, não tem nada. Aí foi incentivado a abrir MEI, essa coisa toda, e ele achou que seria uma coisa básica, né? Só que ele não foi só o MEI, ele já deu, não, então eu vou abrir uma empresa LTDA, Não, EPP, beleza. caramba. Foi lá para a EPP, fosse uma MEI era tranquilo ainda, né? Pegava o carnezinho e já era. Sim, Aí foi para o MEI, vai tirar nota, tem nota de outro estado, o ICM é diferente, o ISS é outra coisa. Vai colocar isso na cabeça do cara e fala, nossa, eu não sabia que era tão difícil, e agora eu já dei o preço pro cara. Falei, agora você vai arcar com prejuízo. Olha o despreparo que existe hoje. A gente fala brincando, a gente dá risada, mas eu tenho certeza que isso acontece muito ainda, viu? Muito mesmo. Essa muito, ideia de viver o muito. sonho sem o preparo é um pesadelo, na verdade. Não tem como. Existe uma ferramenta que o empreendedor ele usa muito, principalmente o empreendedor atual, que se chama Hum, Canvas, né? fantástico. Que se Uhum. eu pudesse, eu até mandei para você um material, se você depois quiser divulgar, pode divulgar esse material, não tem Vou, problema nenhum. eu O vou fazer o seguinte, eu vou Canvas, deixar fala. hum, O só para alinhar, Canvas, eu o vou que que deixar o é? material, Ah, eu vou deixar o material, depois que a gente baixar a live, eu vou deixar o uhum, material em anexo lá no YouTube, se você me permitir, aí o pessoal baixa a pode. ferramenta no vídeo e aqui também no Instagram, vou deixar anexo aqui, quem tiver interesse baixa e faz esse trabalho. Eu acho importante o Canvas, mas eu só lamento do nosso tempo que está acabando, mas eu queria que Ai, você desse gente, eu sabia apenas que ia uma ser prévia. rápido. Eu queria que você desse apenas uma prévia do Canvas, o quanto é importante, para que as pessoas que Tá. estão nos assistindo e vão nos assistir na reprise possa buscar e baixar aqui rapidamente. Então, Daniela, qual a importância do Canvas para o empreendedor hoje? O O que ele Canvas ajuda? ele é como se fosse um diário de bordo, onde ele traz para a gente numa folha. Você pega uma folha A4, pode ser, você bota ela deitada, e ali você parte do meio, você coloca a primeira coisa que você coloca é a sua proposta de valor. O que que é a proposta de valor Legal. do seu negócio? Por que que o teu cliente ele vai até você? Ele escolhe a sua empresa e não a do seu concorrente. Então, é uma proposta de valor. Depois, você Uhum. coloca tudo vai gerar em torno da proposta de valor. Você coloca o seguinte, você vai explicar com o Canvas como você é, quem são os seus parceiros principais, as suas atividades principais, os seus recursos principais. E no outro lado da folha você coloca quem
é o seu segmento de cliente, como você se relaciona com seus clientes e quais são os canais de distribuição. E na parte de baixo da folha você coloca a sua estrutura de cursos, custos e as suas receitas, que vai ser o quanto que você precisa para investir no seu negócio. Então, o Canvas, ele nada mais é do que um planejamento resumido que ele vai exatamente nortear a sua empresa para que nenhum daqueles tópicos ali, ele saia da sua visão, do seu campo de visão. Legal. Então, você Legal. coloca ali esses tópicos o tempo inteiro que você tem que estar atento a isso. Então, ele é um E uma plano, vez, é como se fosse um planejamento resumido. legal. E uma vez você preenchendo o Canvas completamente, dificilmente você tendencia a ter falhas tão absurdas como a gente trouxe aqui, né? Com esses dados estatísticos aí tão impactantes, vamos dizer. Que é uma pena, porque assim, quantas vezes as ideias elas são excelentes e falta gestão, né? E o Tá, Canvas, agora, essa ferramenta vai ajudar a gente nisso. Fala, Fernando. Eu vou te fazer a última pergunta, que realmente nosso tempo estourou, tá? Obrigado já desde já, mas se eu não tenho a característica do empreendedor, o que eu faço? Você pode desenvolver, tá? As habilidades e as competências de um empreendedor, você pode desenvolver. Tem cursos específicos de princípios de empreendedorismo, Legal. projetos empreendedores. Você pode buscar essa expertise para você desenvolver em você, não tem problema nenhum. Não precisa ficar Então, triste, assim, porque você pode desenvolver. então, não é porque eu não sou um empreendedor nato que eu posso tirar isso do meu currículo ou descartar essa ideia. Eu posso Não, desenvolver sim. hipótese alguma. Pode desenvolver. E Pode quais os sim. canais que eu posso usar para poder buscar isso aí, que sejam Olha, seguros? existem vários sites que são muito bons, tipo assim, a gente tem o site do Sebrae, da Endeavor, empreendedor.com. Eu gosto muito de usar também o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Administração. Então, são sites do governo, que são sites muito que eles auxiliam nisso, e cursos em entidades, em universidades, em empresas que vão te proporcionar uma aprendizagem, um conhecimento maior do assunto e que pode te auxiliar, né, para você abrir um negócio de forma segura de fato, para você não investir e perder todo aquele investimento. Perfeito, Daniela. Daniela, eu queria agradecer o seu tempo, a oportunidade, o conteúdo, o conhecimento. Muitas pessoas vão ver esse vídeo várias e várias vezes, isso é que é importante, tá? Isso Que não vai bom. perder. Eu Eu espero ter acho que as pessoas vão ajudado. se beneficiar muito. E para que as pessoas que vão ver isso em vários canais, como é que elas fazem para te achar? Ah, eu quero falar com ela, eu preciso de uma instrução. Como é que elas fazem para te achar, Daniela? Eu vou deixar meu e-mail. Eu tenho o Instagram, que é escrito tudo junto, professora Daniela Bergamini, Daniela com 2 L's. E eu tenho Uhum. meu Gmail, que é Daniela com 2 L's, bergamini@gmail.com. Então é super Perfeito. fácil, é só ir lá no WhatsApp falar comigo, é só mandar um e-mail. Eu sou Ótimo. facilitadora. Ótimo, Daniela. Minha querida, mais uma vez, gratidão pelo papel que você nos Ai, prestigiou hoje, tá? Pelo obrigada. seu fundamental tempo. Eu vou chamar agora o meu querido Jorge para a gente fazer o feedback aí, tá? E aí eu espero nos vermos Combinado. mais vezes, tá bom? De preferência pessoalmente quando tudo isso passar. Sim, isso mesmo. Foi um Forte prazer estar com abraço, obrigado. vocês. Adorei. Um forte abraço. Tchau, tchau, Daniela. Tchau. Vou chamar aqui agora o querido Jorge para a gente fazer o feedback aqui no Valor das Ideias. Cara, que fantástico, né? Muita informação. E eu acho admirável, como eu coloquei, as pessoas se prontificarem a fazer isso de forma gratuita. Porque, assim, é o trabalho dela, né? Vocês entenderam que é o trabalho dela prestar esse serviço de consultoria. Então, é importante quando a gente tem pessoas que realmente se prontificam a vir aqui, a trazer, a responder questões e perguntas e solucionar problemas, que é o nosso papel aqui do Compreender, e também com a NEF, que é trabalhar a questão da educação financeira. Meu querido Jorge, nos últimos minutos aqui, faltando 5 minutos para acabarmos a live, eu queria que você nos falasse aí
Qual foi o ponto que você achou interessante? O quanto rendeu aqui? O que foi impactante para nós? E o que as pessoas devem aprender com o que viram hoje? Primeiro, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu achei muito importante quando ela falou a falta de conhecimento, né, Fernando? Né, Infelizmente, a cara? falta de conhecimento é muito grande, né, cara? A falta de conhecimento É, do seu negócio é muito grande, principalmente a parte administrativa, né? a gente bate naquela vertente, né, Jorge, que não dá para empreender de paixão, né? A paixão não move tanto assim. A paixão, ela impulsiona, ela acorda, ela causa um desejo. Mas a sobrevivência de paixão, isso não é possível, né, Jorge? Isso é utópico, né? Infelizmente é utópico. A gente tem que, tem que Verdade. aprender as ferramentas, né? E utilizar com muita sabedoria as ferramentas, que tem muitas, né? Olha quantas ferramentas tem hoje no mercado, e gratuita. Tem. Não, gratuita. E você vê que, assim, tem ferramentas que são fantásticas, como a Daniela tratou aqui do Canva, que eu conheci há muito tempo e realmente é uma ótima ferramenta. E ela trata desse assunto. Ela vai abordando todos os pontos em que o empreendedor passa despercebido. Você viu, cara? 33%, 38%, é quase um quarto de empreendedores aí que eles fazem de erros cruciais, cara, gritantes, assim, vamos dizer. Aí depois a pessoa não entende por que ela falhou, aí vamos culpar vamos culpar outro, vai culpar alguém, mas não para avaliar o seu planejamento. Então, é importantíssimo esse ponto de vista, né? De você ter o seu planejamento, saber do seu negócio, fornecedor, conhecer fornecedor. Poxa, cara, 30 e poucos por cento não conhece os fornecedores, é uma loucura, não é não? E isso é importante demais, né, cara? E você, quando eu falo em não ficar refém do fornecedor, é quando você tem um fornecedor só. Você tem que ter pelo menos dois, né, de cada produto seu. Se de repente um não pode atender, acontecer alguma coisa em um, o que você vai fazer? Não, isso acontece, né? Eu já vi que isso acontece quando você tem um fornecedor e realmente ele vai lá e não te atende. Ele vai lá e fala, porra, eu tô fechado hoje. Eu lembro de uma vez que eu prestei serviço para uma pizzaria e o fornecedor da massa, que era a massa que ele comprava, tal, mantinha a qualidade por isso, né? E aí ele queria manter essa massa e o cara falou, porra, eu não vou conseguir, tive um problema, o motorista não vai conseguir entregar e o cara naquele dia ele não abriu. Ele não abriu, cara. Isso. Ele teve que ficar no telefone ali, dizendo, olha, tivemos um problema, dá uma desculpa, não tivemos um problema, não vamos conseguir, né? E aí eu vou aproveitar agora para fechar com o final da agenda dessa semana, que ainda o Cleiton, lá na NEF, vai falar sexta-feira agora, na live dele. A gente sabe, né, que toda semana a gente tem de terça educação financeira, de quarta empreendedorismo e de sexta, novamente, educação financeira, vai falar com o participante que é o Cassiano Macedo, né, vai falar um pouco sobre educação financeira, e aí eu queria que você falasse um pouco do seu programa também, Jorge, do seu canal aí, para a gente poder buscar novidades e conhecimento. Conta para nós. Então, a partir de janeiro, às quintas-feiras, a gente vai ter o programa Ideias Periférica. Nós vamos pegar ideias de empreendedores da periferia que têm Uhum. inovação. Tanto Eu gostei do como nome, hein, cara? empreendedores, educadores. Nosso primeiro convidado, que eu já estou fechando a agenda com ele, vai ser uma jovem, ela é autora de livros, é poetisa, Uhum. uma menina, né, 17 anos. Ela já tem esse projeto de lançamento de livro, e uma coisa que eu não sabia, lançamento de livro digital, uma plataforma específica que eles têm aqui no bairro. É uma coisa Nossa, muito plataforma do interessante, né? bairro? Do bairro, acho que é do bairro, pelo que eu entendi é do bairro. Eu estou pegando a ideia ainda para poder discutir com vocês. Você Então, imagina o quanto é uma customiza, né? jovem empreendedora. Tá, mas Oi? é em janeiro? Você falou em janeiro? Não, não, vai ser em agosto, a partir de agosto. Ah, tá. Agosto. Legal, cara. Então, que venham aí novas ideias, novas oportunidades, tragam essas mentes aí inovadoras, que é o que nós estamos precisando hoje, né, Jorge? Em meio à nossa Porra, pandemia empreendedora, inovação é o que salva hoje. é o que salva. E essa jovem aí, ela tem muito de dinâmica, né? Jovem, Ah, é? 17 anos, já é autora, já é Realmente. poeta. Então, e é o que vai erguer, né, o empreendedorismo. São os jovens, né? Eles que vão ser os futuros empreendedores.
Vão ter bastante coisa para inovar aí. Meu querido, o tempo está acabando, faltam 18 segundos. Eu queria agradecer ao seu tempo aí, ao seu feedback sobre o que a gente abordou aqui. Agradecer novamente a Daniela. E para você que está nos assistindo, reprisando, continue assistindo nossas lives, assista